Vou tentar gravar um vídeo bem rapidinho aqui sobre a minha opinião dessa redução que teve agora nas marginais de velocidade. Vamos ver se dá pra fazer aqui rapidinho. Em primeiro lugar, as pessoas tinham que entender que o problema é muito mais complexo do que se pensa. O problema, por incrível que pareça, não é da Prefeitura de São Paulo. O problema é federal. Não se reduz morte em trânsito se reduzindo velocidade de via. Essa relação não é direta. Para se reduzir morte em trânsito, o que você precisa fazer é educar os condutores. Eu já fiz um vídeo sobre isso, vou deixar na descrição aqui, tá um pouquinho mais longo, mas tá interessante. Eles estão citando muito exemplos de outros países, de vias de outros países. Cara, quem que é esse governo para se comparar com outro país? Pra você ter uma ideia, no Japão eles têm problema de espaço. Eles são tão organizados que para você ter um carro, você tem que ter uma escritura de uma garagem. Para você provar para o governo que você vai estacionar aquele carro não no meio da rua, você não vai largar ele por aí. Você vai estacionar ele dentro de uma garagem que é sua, ou de um estacionamento. Na maioria dos países desenvolvidos, o seguro contra terceiros é obrigatório. Ou seja, você bateu no carro de uma outra pessoa, você não tem que ter preocupação. O teu seguro tem que cobrir a outra pessoa. Inclusive, se você causou danos corporais a outra pessoa, o seguro indeniza ela. As vias que eles estão comparando de outros países, que são a 50 km por hora, cara, elas não são similares à Marginal. A Marginal Tietê não tem semáforo, não deveria ter pedestre e ainda por cima, a maioria dos acidentes são atropelamentos ou ocorrem com motos. Ou seja, fica claro que essa medida é mais um adendo para a indústria das multas. Aí o que vai ter que fazer? Gastar um puta de um dinheiro com placa e ainda teve uma jogada. Ele reduziu a velocidade quando? Bem no mês de julho, que é o mês de férias escolares, que o fluxo de carros diminui. Para quê? Para as pessoas não questionarem tanto a questão do trânsito, porque vai aumentar sim. Ah, mas não é a indústria das multas. Lógico que é. Se não fosse, eles deviam investir na educação do condutor. Em vez dos radares, a partir de um dia, sair dando multa, por que antes disso eles não emitiriam avisos aos condutores? Ou seja, você ultrapassou a velocidade máxima daquela via, se chegasse uma advertência na tua casa, ó, tal via você passou da velocidade regulamentada, diminui na próxima. E aí depois de um tempo, um curto espaço de tempo mesmo, uns 20 dias, você aplicasse a lei, não, a partir de tal dia agora vai ter multa. Primeiro passo, você tem que acabar com esse negócio de compra de CNH. Cara, qualquer um hoje pode ir lá e comprar uma carteira de habilitação. Você acha que tá certo isso? Acabou com a corrupção? Então tá bom. Agora você tem que fazer com que o sistema mesmo seja mais difícil. Para você tirar uma carta, para você ter a licença de conduzir um veículo de 1000 kg a mais de 100 km por hora, você tem que ter noção do que você está fazendo. O exame teórico devia ser bem difícil mesmo, para as pessoas terem que exercitar o seu raciocínio para tirarem a carta. O prático então nem se fala. O cara tinha que passar de fases, tinha que demorar para ele conseguir ter habilitação para sair dirigindo na rua. Os nossos números em morte de trânsito nesse país são comparáveis a um país que está em guerra civil. Às vezes até superam. Se você pegar o número de mortes num ano aqui no trânsito, é mais do que um ano de mortes na guerra do Iraque. Em contrapartida, você tem o país mais fácil do mundo de se tirar a carteira de habilitação. Não está contraditório isso? Outra coisa, já tinha que ter sido aprovada há muito tempo atrás essa lei de carro zero sair novo da fábrica com airbag ABS. O problema é que, como sempre, é um jogo de interesses entre montadoras e governo e aí demorou pra caramba para se aprovar isso. O certo mesmo era se isentar 100%, não ter nenhum tipo de imposto sobre equipamentos de segurança no carro. Meu, você quer tributar o carro? Até que tudo bem, mas pô, o airbag, o ABS, o cinto de segurança, a peça cinto de segurança não devia ser tributado. Isso reduziria o custo de todos os itens de segurança de um carro. O IPVA também devia ser invertido. Os carros mais novos deviam pagar menos IPVA. Os carros novos deveriam ser isentos de IPVA, para as pessoas terem mais incentivo de comprar carros novos, mais seguros, mais limpos, mais silenciosos, que quebram menos, geram menos trânsito, geram menos acidentes e de bônus você ainda estimula a economia. IPVA não é ferramenta para redistribuição social. Isso aí deve ser feito de outro jeito e não punindo quem gastou, quem investiu em um carro novo. Alguns argumentos que o Estado está usando até tem lógica, eles usam os argumentos certos, mas eles fazem os projetos do jeito errado. Você quer uma cidade sustentável? Tudo bem fazer ciclovia, tudo bem fazer corredor de ônibus, mas faz direito. Aí eles vêm me falar de cidade sustentável e quer proibir o Uber. Só um comentário, o Uber é o primeiro aplicativo de muitos que virão. Não adianta, você não consegue brecar a evolução, a seleção natural das coisas. Você não vai conseguir brecar a tecnologia a favor da sustentabilidade. O pessoal que está reclamando tanto assim do Uber, cara, então foi o seguinte, passa para outro lado. Ah, mas eu sou taxista, eu pago um puta do imposto para prestar meu serviço, então vai reclamar com quem te cobra o imposto. E não com o pessoal que está tendo ideias positivas e boas para melhorar a sustentabilidade de uma cidade. Vocês lembram do Napster? Vocês lembram disso? O Napster foi um dos primeiros, se não o primeiro, programa de compartilhamento de músicas. E, meu, na época teve um puta de um auê, um
até uma galera famosa, o Metallica, eu lembro, a banda Metallica, meu, foi uma das mais ativas contra esse programa, tal, não sei o que. Meu, depois que proibiram o Napster, depois que baniram o Napster, vieram muitos outros e até hoje se compartilha a música. Ou seja, você não consegue brecar o futuro. Se você gostou, não deixe de assistir os outros vídeos que eu tô gravando, vamos discutir bastante coisa interessante, se inscreve no meu canal e até a próxima.